Olá, esse é o nosso quarto e último encontro sobre o livro A Peste de Camille. E nós vamos começar esse encontro de uma maneira diferente. Começo relatando para vocês a seguinte passagem. Pela primeira vez, falavam com facilidade nas pessoas ausentes. Usavam a linguagem comum, examinavam a separação, como examinavam as estatísticas da epidemia. Tinham subtraído ferozmente a sua dor à desgraça coletiva. Agora, aceitavam a confusão. Sem memória e sem esperança, instalavam-se no presente. Para eles, tudo na verdade se tornava presente. É preciso dizer que a peste suprimira em todos o amor e a amizade. Porque o amor exige um pouco de futuro, e já não havia para nós senão instantes. Essa é a descrição que Camus faz da sociedade, do tempo, em que a peste graçava na mais alta e na mais profunda de suas formas. A doença atingiu seu pico. E, mais uma vez, como observamos anteriormente, além dos aspectos relativos à dor, à enfermidade, ao sofrimento e até à morte, estão os aspectos de ordem psicológica, os aspectos de ordem sentimental. E aqui, por exemplo, Camus introduz a ideia de que nós somos feitos de presente e futuro. E alguns, para não dizer muitos, dos nossos sentimentos são dependentes do futuro. E na peste, só era possível ter o presente. Ou, nas palavras do texto, já não havia para nós senão instantes. E o que implica a ausência do futuro? A ausência do futuro implicava no desaparecimento do amor e da amizade, porque são esses sentimentos que também, por sua vez, implicam numa ideia de futuro. É preciso fazer planos diante do amor e da amizade. E a peste vinha destruindo essa perspectiva e destruindo essa possibilidade. É curioso que isso se instaure não somente em momentos de pandemia, de peste, de dor exteriores, mas isso se instaure também na perspectiva das vidas contemporâneas, quando, diante da necessidade do presente, da imediatez, da exigência que as coisas sejam respondidas na hora, do chamado tempo real, muitas vezes imposto por essa sociedade que vivemos da última fase, não sei se última, da quarta fase da Revolução Industrial, em que as coisas têm que responder a um momento, a uma imediatez para lá de rápida, para lá de instantânea, desapareçam também sentimentos que impliquem na projeção de um futuro. Então a peste aqui é uma espécie de metáfora. Como foi dito no primeiro encontro, a peste era uma metáfora da ocupação nazista em Paris, na França, de um modo geral. A peste aqui é uma metáfora da existência humana. E aí, prosseguindo, o texto prossegue em outros aspectos que me parecem muito, muito, muito oportunos. Há outro que nos lembra a que se destina quando nos entregamos somente ao presente. Aí é uma descrição de fatos que Camus faz durante o texto e os personagens vão interagindo. E há uma descoberta que eles fazem, uma descoberta muito significativa, chamada acaso. Diante da fragilidade, diante da peste, diante da impossibilidade de ação e do desaparecimento da perspectiva de futuro e da possibilidade de se fazer planos, o homem se entrega ao acaso. E é uma citação do texto que diz a seguinte: entregavam-se ao acaso, e o acaso não se interessa por ninguém. Então, diante dessa, digamos, fragilidade das relações humanas, Camus vai mostrando que o homem vai se deteriorando, ele vai perdendo a sua essência, a essência da existência humana, que
para alguns se dá na sociabilidade, na inter-relação pessoal, na relação do homem com o seu meio, seja ele o meio ambiente ou o trabalho, para alguns a família, alguns estereótipos como a religião, o amor romântico, enfim, até a própria literatura, o homem vai se desumanizando porque ele se entrega ao acaso. O acaso aqui pode ser traduzido como aquilo que simplesmente poderia acontecer, né? Poderia acontecer. É só deixar as coisas caminharem como elas estão, por quê? Se eu não tenho mais a perspectiva de futuro, eu não posso mais sonhar. E na impossibilidade do sonho, que é outra relação que se projeta imediatamente para o futuro, aí eu não tenho mais nada a oferecer, a não ser deixar as coisas como elas estão e ver em que elas poderiam se transformar. E o texto, ele vai transcorrendo a vida dos personagens. Um personagem que é um jornalista sobre o qual nós comunicamos no primeiro encontro, o Rambert, é um jornalista que fica tentando sair da cidade porque ele é estrangeiro, ao que tudo indica ele é francês, e a alegação que ele faz é que ele tem que voltar para Paris porque a noiva dele, que ele muito ama, está lá em Paris e está sozinha. Ele veio para Oran para trabalhar e foi pego, né, foi surpreendido na peste. Então ele precisa voltar. Então ele tenta de todas as formas, pelas formas legais, ele enreda pelas formas ilegais também, com contrabandistas. Só que o Rambert vai se envolvendo com o Benarrier, que é o médico, e vai começando a trabalhar na força-tarefa da saúde, atendendo as pessoas que estão morrendo, que estão padecendo, etc. E o Rambert muda de ideia. Quando ele consegue o salvo-conduto, né, ainda que de uma maneira, através da corrupção de dois guardas da fronteira, ele consegue uma data e uma ocasião para sair, ele desiste, né? E tem um diálogo muito interessante lá, que o médico então pergunta para ele, né, mas você vai desistir? E a sua felicidade? Né? E ele responde assim, bem, a minha felicidade só poderia se realizar por inteiro. E se eu sair daqui agora, no meio desse sofrimento todo, dessas pessoas todas morrendo, vai só a metade de mim. A outra metade vai ficar. E não porque ele fosse um exemplo de solidariedade, isso é importante dizer, não é que um personagem do cinema americano, alguém que vai se condoer pelo sofrimento alheio. Não. É porque lhe falta um elemento, deixando a cidade de Oran, ele deixaria de se completar como homem. Ele deixaria um pedaço de si em Oran, que é o pedaço da compaixão. Isso não é tratado, isso é curiosíssimo, porque Camus trata esse tema de uma maneira absolutamente revolucionária. Isso não é tratado como uma virtude, isso é tratado como um aspecto constituinte da figura do jornalista, do Rambert. Então ele diz, eu não consigo, eu queria ir, mas eu não consigo, porque fica uma parte minha aqui. E depois, né, sem evidentemente contar o final, vai acontecer uma coisa muito curiosa como resultado dessa decisão do Rambert, quando ele finalmente pode sair, quando é suspensa a quarentena na cidade de Oran, mas aí você vai ter que ler o livro para descobrir e julgar se valeu ou não a pena ele ter decidido ficar. Bom, mas como esse é o nosso último encontro e como nós vimos fazendo até aqui, né, levantando aspectos que são aspectos relativos aos temas que são colocados por Camus na Peste, no livro, há um fato que o livro narra, também que tem a ver com essa relação de compaixão, que é o da morte de uma criança. Havia um personagem no texto, né, que é um juiz de instrução, o Oran, né, esse juiz, perdão, Otton, Oran é a cidade, né? O juiz Otton, o juiz de instrução, e o filho dele adoece. O filho dele sofre, né? Ele pega o vírus e adoece. Então, o Otton, que é um juiz de instrução, é mandado para um acampamento, a mãe do menino é mandada também para uma outra localidade, onde eles ficam isolados, e o garoto é internado, né? No hospital em que o Benarrier é o chefe e tal. Tem um médico que trabalha com o Benarrier, que eu já disse anteriormente, que é o Castel, né? Ele está produzindo um soro, uma espécie de uma vacina,
E o garoto piora, o quadro, como todos os outros, o garoto vai piorando, piorando, piorando. E o Castelo tenta no garoto o seu soro, aplica o soro, porque o garoto vai morrer. E o soro faz com que o garoto resista um pouco mais, mas com muita dor, muito sofrimento, e o menino acaba vindo a morrer, né? Não adianta, ele só sofre mais, só prolonga mais. Mas é um bom sinal na perspectiva da medicina, por quê? Porque isso mostra que o remédio está no caminho certo. Não completou ainda a salvação, né? Mas está no caminho certo. E atendendo o menino, já que ele era filho do juiz de instrução, né, do Dr. Otton, estão o Benarrier, o Castelo, que é o outro médico que providencia o soro, estão os amigos da municipalidade, lá que trabalham na municipalidade, o Legrand, o Tarru, e o padre, o Panelu, além do próprio médico, o Benarrier, é claro. E como a cena é muito tocante, o garoto morre depois de muito sofrer, o Benarrier, quando tudo termina, sai da sala e vai ficar um pouco sozinho lá no pátio do hospital, passa pelo padre, olha para o padre e diz: olha, esse pelo menos era inocente, né? Como que acusando, o, não o padre propriamente, mas o Deus, né, que o padre representava, dizendo, voltando àquela questão que nós vimos no encontro anterior, né? Um ser supremo que mostra o seu amor punindo aqueles que ele ama, né? E o padre dá um tempo, ele espera um pouquinho o Benarrier sair, depois ele se aproxima do Benarrier, né, lá no jardim do hospital, e ao se aproximar do Benarrier, ele pergunta assim, mas por que que você falou comigo com tanta violência, né, com tanto furor? E o Benarrier pede desculpas, né? Era óbvio porque ele fez isso, né? Porque o padre Panelu havia feito um sermão, estava se notabilizando na cidade como um explicador, né, da peste, alguém que dizia que a peste veio por conta dos males que a população fez e desagradou a Deus. E o padre diz assim, então o Benarrier, o médico, tenta explicar, se pede desculpas, fala, eu sei que você não tem culpa, em outras palavras, né, das ações do seu Deus, mas eu estou revoltado porque ele, né, está punindo inocentes, se é que a sua explicação é verdadeira. E o padre diz ao Benarrier o seguinte, compreendo, murmurou Panelu, né, o padre. Isto é revoltante porque excede os nossos limites. Mas talvez devamos amar o que não podemos entender. Essa resposta, assim, que soa poética, né, que soa religiosa, que poderia ser um final feliz, em meio a essa desgraça, amar o que nós não podemos entender, até um pouquinho bíblica, eu diria, absolutamente revolta o Benarrier, o médico. Ele responde assim, não, padre, tenho do amor outra ideia, e recusarei até a morte amar essa criação que tortura as crianças. Então, se impõe aqui um debate, depois até o final do livro, vai haver essa tensão, né, entre a questão que paira na França, na metade do século XX, paira no Ocidente, desde a Idade Média, né? Se há um propósito divino para as coisas, se há um Deus que dirige a história, que comanda a história. Nós sabemos pela leitura do Camus que Camus ele não era religioso, ele não era cristão, ele não era coisa alguma, ele era... Eu tenho dificuldade de dizer que Camus era ateu, porque parece que é um juízo de valor, né? Mas ele, de qualquer forma, ele combate os dogmas religiosos dentro do que ele pode, né? Não pregando uma nova doutrina, a doutrina do ateísmo, mas mostrando no interior dos dogmas religiosos a sua inconsistência, né? A sua incoerência, muitas vezes a sua contradição. Então esse ponto vai se estender até o final do livro, esse debate, por quê? Porque a peste vai e volta, né? E ao final, eu não estou contando o final da história, mas ao final do texto, quando as pessoas celebram o final da pandemia, né, ou da endemia, para ser mais etimologicamente correto, né, porque ela atinge a cidade de Oran e não todo os arredores, né, não todas as outras cidades do mundo.
No final as pessoas comemoram, celebram, vão às ruas, fazem festas, fazem um carnaval, e o Camus termina dizendo assim: mal sabem eles que o vírus não morre, né? Ele apenas adormece para voltar mais tarde, como aliás a extensa maioria dos males da humanidade. Então esse é uma maneira assim, digamos, literário-filosófica de nos propor a reflexão sobre os temas que, paralelamente à história, né, isso os romances clássicos nos mostram com grande propriedade, né, com muita propriedade, paralelamente à história, são levantados a partir do texto da história de Camus. Né? Bem, nós chegamos ao final dessas considerações sobre a peste. Eu espero que vocês tenham sido ao menos desafiados em sua curiosidade para conhecer esse texto do Camus. Como eu disse no princípio, né, lá no primeiro dos nossos encontros, Camus é um autor do século XX, né, ele é argelino, nasceu na Argélia, mas logo assim, depois da sua formação inicial, se transferiu para a França, viveu em Paris, sofreu na ocupação da Segunda Guerra. É um dramaturgo, né, foi um dramaturgo, escreveu muitas peças de teatro, participou dos círculos do existencialismo francês, embora tenha rompido quase que imediatamente com eles, por uma desavença em relação ao Partido Comunista, né, o comunista da França, que Sartre e outros do existencialismo insistiam em defender como uma religião qualquer. Camus se posicionou contrário a eles, né? E a partir daí Camus foi muito utilizado pela inteligência, né, pelos círculos acadêmicos da França e dos setores de ultramar da França, até no Brasil é possível dizer que Camus foi um pouco utilizado em relação a isso, mas paralelamente a esse aspecto, ele é um grande autor, ele é um autor de obra semelhante a essa, né? O Mito de Sísifo, que é um texto posterior, um pouco posterior também, muito representativo, né? O Homem Revoltado, que é uma espécie de uma autobiografia que Camus escreve. Então todos esses textos ficariam sob recomendação para conhecer Camus, para melhor conhecer Camus. Então ficamos por aqui, né? E em nossos próximos encontros nós lançaremos outros textos, outros temas, sempre a partir da literatura, porque a literatura é instrumento mais do que competente para nos fazer refletir sobre os temas filosóficos. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado, né, pelos seus minutos de audiência e nos encontramos proximamente no trato de outras obras. Até mais.